Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Mais um vídeo que a gente veio trazer para vocês uma resenha de livro. E a de hoje é um tanto quanto especial, porque assim, vocês já devem estar sabendo porque a gente não poupou esforços de divulgar nas redes sociais, mas o Felipe, um dos integrantes do Toga, acabou de lançar o seu primeiro livro e a gente tem ele aqui em primeira mão para fazer a resenha e falar para vocês o que achamos, o que a gente mais gostou, o que a gente não gostou. Assim, lógico que foram muitas coisas que a gente não gostou, a gente vai destruir o livro aqui com o Felipe olhando na nossa frente. Brincadeira, gente, mas assim, a gente tá autorizada a fazer uma resenha sincera, então, Felipe, aguenta as pontas aí. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Não nos ataque. Acho que a primeira coisa é essa capa incrível. Gente, olha isso. Muito linda. Não, ai, são muitos sentimentos, Porque quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que, gente, a capa tem tudo a ver. O ônibus, o céu, a fumacinha laranja, tudo. Eu acho que já que a gente tá falando da capa, a gente pode começar com o título do livro, que é Os Quase Completos, autoria do Felipe Barbosa, pela editora Arqueiro. O livro foi lançado oficialmente agora no dia 19 de fevereiro e já tá nas livrarias para vocês adquirirem se vocês quiserem. Os Quase Completos conta a história de 3 personagens que estão ligados por uma única coisa, o termo quase. Nenhum deles é completo em si mesmo. E é nisso que a gente se encontra com eles que a princípio não tem nada a ver um com o outro, sequer se conhecem. Só que, lógico, né? Coisas estranhas acontecem. Em um momento eles vão se encontrar e coisas absurdas, mágicas acontecem. Bom, vamos passar para os 3 personagens principais, né? Os quases. O primeiro é o quase doutor, que ele é um cardiologista muito bem sucedido, tem sua própria clínica, tá quase se casando e o orgulho da família. Mas ele, como a gente falou, é um quase. Então ele tem um sonho de criança de ser pintor, que por pressão social, por pressão da família, ele deixou para trás para seguir um caminho que desse dinheiro e sucesso e prestígio. Quem nunca, né? Aliás, gente, antes que vocês falem que isso é spoiler, não, tá na contracapa do livro, viu? Isso é só a sinopse, é muito mais do que isso. Pode continuar com os quases, Nath. O segundo quase que nos é apresentado é o quase repórter. Bom, ele é um repórter, não muito feliz, porque o sonho dele era ele escrever críticas, colocar sua opinião, só que o chefe dele obriga ele a fazer as reportagens bem objetivamente, aquela coisa. Pra encaixar na ideologia do veículo. De novo, quem nunca, né? Mas isso não é o foco dele. O foco é que ele acabou de perder sua esposa e não tá acreditando na causa que a polícia diz que é a morte dela, que seria suicídio. E aí ele começa a investigar sozinho por que ela se suicidou, já que ele não acredita que ela faria isso. E a terceira personagem que nós temos é a quase viúva, Verônica. A Verônica, assim como os outros personagens, também está passando por um momento bem ruim na vida dela. O noivo dela sofreu um acidente e agora está em coma no hospital, sendo que eles estavam muito próximos de se casar. À medida que a gente vai conhecendo aí um pouquinho da vida de cada um desses personagens, a gente vai tomando dimensão da forma que o autor usou para descrever eles. A sensação que eu tinha em relação aos personagens do livro, e eu digo não só aos 3 principais que levam a história, é que o Felipe, ele teve um trabalho muito grande para construir todo o background do personagem. Foi como se ele... Vou dar o mesmo exemplo que eu dei quando a gente estava conversando. Sabe quando você tá com uma planta que você vai trocar ela de vaso e que você precisa tirar ela, limpar toda a raiz primeiro, para tirar aquilo inteiro, para depois passar para outro vaso? Era isso que eu sentia que o Felipe estava fazendo no livro dele com os personagens. E não só com os principais. Ele ia muito a fundo em cada um
para depois construir aquele arco que não era um de redenção, porque os personagens não tinham que se redimir, mas consigo mesmos, né? Assim, um crescimento, um autoconhecimento que é muito tocante. O livro todo eu acho que é de autoconhecimento, né? Autoconhecimento dos personagens, e aí gera uma reflexão sua, do leitor, né? Você vai lendo aquilo, vai pensando, nossa, será que eu tô igual na minha vida? Será que... Então é meio perigoso pra Bate muita identificação, né? Pra quem tá terminando a faculdade igual a gente, alguém vai prestar o vestibular, ou vai te deixar um pouco depressivo, de que você pegou o caminho errado, ou vai te dar muita coragem de seguir o seu sonho, de ir atrás do que você sempre quis. E mesmo que às vezes não faça isso com você, vai te fazer refletir muito sobre as suas escolhas de vida, porque é sobre isso que o livro trata, num geral. Agora, passando para aspectos mais técnicos, assim, é interessante que vocês saibam que o livro, ele é praticamente todo feito em diálogos. Não é exatamente a forma como eu mais gosto que um livro se desenvolva, porque muitas vezes eu tinha a sensação que os personagens, por eles estarem sempre conversando muito, os outros personagens ajudavam aquele a qual a gente estava se referindo a chegar à epifania final, à conclusão dele. Isso me trazia um pouco de artificialidade no resultado final daquele pensamento do personagem, porque você não tinha muito ele refletindo ali, mas isso ajuda muito a deixar mais dinâmico. É o que eu percebi, assim, né? A leitura, ela flui, você não vai empacar em nenhum momento, você vai, assim, e vai querendo saber o que tá acontecendo e tudo. E outra coisa mais técnica é que o livro, ele é escrito em pontos de vista diferentes. E cada ponto de vista num tempo verbal diferente. What? Então... Às vezes no começo pode te dar uma confusão, só que isso também é muito massa, porque te aproxima ali do personagem, ou te afasta e te faz, que nem Quase Repórter. Ele é escrito em terceira pessoa do passado, por motivos que talvez o Felipe revele em algum outro vídeo. E aí você já vai tendo, assim, aquela visão diferente, sabe? Quase Doutor já é escrito em primeira pessoa, então você se aproxima mais dele. E assim por diante. E às vezes, por a gente ter o contato aí nesses pontos de vista diferentes, e por serem personagens diferentes que nós acompanhamos, a gente lida com os amigos, as famílias de cada um. E a princípio parecem muitos nomes, parecem muitos personagens que a gente conviveria, assim, a sua rua, a rua do vizinho, a rua da sua avó, e você não consegue lembrar o nome de todo mundo no início. Mas à medida que você vai seguindo na história, que você vai entendendo a função de cada um, fica bem mais fácil de relacionar a cada um dos quase. E também é importante depois quando as três histórias se entrelaçam, porque como... Isso não é spoiler, né? Como eles viviam na mesma cidade, aqueles amigos, aquelas pessoas, as lojas, elas se repetem. Mas tem uma coisa que eu acho que nós duas não podemos falar assim pra vocês como uma experiência muito real, é a questão da fluidez da leitura em relação à narrativa do autor. Nós já temos aí uns 5 anos de experiência com os textos do Felipe, então já é uma coisa com a qual nós estamos muito acostumadas. A gente já sabe como é que ele escreve, os absurdos que ele coloca e até os vícios de linguagem dele a gente já conhece. Mas eu não acho que vai ser uma barreira para vocês não lerem o livro, que continua maravilhoso. E em relação a isso também, como a gente tá acostumado com o Felipe e conhece ele, a gente sabe o quanto esse livro foi intimista e o quanto da alma dele tá aqui, né? Porque não tem como você desconectar o Quase Doutor do Felipe. A impressão que a gente tem é que é o Quase Doutor, é o Felipe contando a história dele como Quase Doutor e contando a história de mais 2 outros personagens. Não, e isso é maravilhoso e reflete diretamente na forma como ele escreve as cenas. Tem uma que, pra mim, é a melhor cena do livro. Eu prometo que eu não vou dar spoiler pra vocês aqui, podem ficar tranquilos. Mas é uma cena de primeira vez. E ela é escrita de uma forma tão real, tão sensível e desengonçada, sabe? Parece muito que acontece, que tá acontecendo enquanto você lê.
que aquilo lá é um relato verdadeiro. Porque, eu não sei, foi muito maravilhoso, mexeu comigo. Eu li e reli aquela parte mais, assim, de 2, 3 vezes. É a minha parte favorita do livro. Porque, é igual eu falei, muito real, muito sensível, eu amei. E eu acho que a outra cena que a gente tem que destacar é o final dos 3 personagens. Nossa, sim. Porque era um final que poderia muito ser irreal, Idealizado. utópico, idealizado. Mas não, é uma coisa que é factível, que pode acontecer na nossa vida. Porque ele tá feliz, eles estão felizes, realizados, mas eles têm problemas ainda assim. Vida como é a vida de continua. todo mundo, né? Bom, eu acho que, como vocês perceberam no início, o livro é um pouquinho grande, sim. São 382 páginas, mas são 382 páginas maravilhosas, de uma aventura sensacional, que eu acho que vocês deveriam mesmo dar uma chance, experimentar, conhecer, pegar esse ônibus, esse A307, que a gente não mencionou antes, mas eu tô falando aqui. É isso, gente. Vem cá, conhece esse livro maravilhoso. Ajuda o Felipe a ficar rico e levar a gente. O livro ele já tá disponível nas livrarias, mas aqui embaixo na descrição a gente também deixou os links pra você comprar. E é isso, curta o vídeo, leia o livro, depois conta pra gente se você gostou, o que você gostou mais. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa resenha crítica, que nós destruímos o Felipe. É isso, gente. Até a próxima. Tchau!